Essa parte do Pai Nosso, ele fala de mais uma coisa que todos nós temos em comum. Hum, pode ver, o Pai Nosso, o Pão Nosso e os pecados nossos. Repararam isso? O Pai Nosso, o Pão Nosso e os pecados nossos. Hum? Todo mundo está incluído aqui, todo mundo está dentro destas características aqui. Não tem um único ser humano, isso aqui está falando que nós todos somos falhos, que não existe ninguém perfeito, que não existe um único ser humano que não erre nesta vida, tá? Todos nós. E a maior dificuldade para perdoar é quando você não se vê como alguém que erra. Como alguém que falha, como alguém que comete erros, como alguém que não é perfeito não, como alguém que não é capaz de fazer tudo certinho. E vou dizer mais, a capacidade de fazer as coisas certas não está em nós não. Não está na força do ser humano. Quantas pessoas eu conheço que estão envolvida no mundo das drogas, no mundo do crime e outras áreas da vida e nunca gostariam, não queriam de maneira nenhuma de estar lá. Fazem, mas fazem chorando. Fazem de maneira que rapaz, isso é humano, isso é a natureza humana, isso é a natureza carnal. E olha, outros não fazem o errado, não é porque não querem não, tá, é porque tem medo de ser olhado. "Puxa, já pensou se nos virem fazendo isso?" Mas o desejo da carne é matar às vezes, o desejo é destruir, o desejo é fazer aquilo que não convém. Tem muita gente que tem força moral, mas tem muita gente que não tem força moral, hein. Tem gente que se segura, mas para Deus isso não vale. A Bíblia é muito clara em dizer o quê? Pois qualquer que olhar com intenção impura já pecou, né. Pois qualquer que apenas falar, já pecou. Só que nós classificamos as pessoas, a gente pensa que as pessoas são diferentes porque o comportamento delas é diferente, mas não é. Não é assim que Deus avalia as pessoas. Nós temos que ter a plena convicção de que nós somos miseráveis, de que nós não prestamos, nós não valemos nada, nós somos piores do que trapo de imundícia, a Bíblia diz. E é disso aqui que esse texto está falando, dessa nossa condição de miseráveis, de pecadores, de desgraçados, de gente que não presta. Não existe nenhum justo sequer, a Bíblia diz, hein. Não tem isso, gente. Nós não somos melhores que ninguém não. Quando você se acha superior a outro, quando você se acha melhor que o outro, você vai ter muita dificuldade de perdoar, mas muita dificuldade de perdoar. Acho que você não vai aceitar o erro os erros dos outros, as dificuldades dos outros, você vai ter problemas de relacionamento com seus filhos, com seu esposo, com o professor, com seus funcionários. Você vai ter problemas seríssimos, porque você não entende, eu não entendo, que como seres humanos, nós somos incapazes de ser perfeitos. Nós somos incapazes de, por nós mesmos, fazermos tudo perfeito, tudo certinho. Este poder não está em nós. Hum? Esta capacidade não está em nós. Esta é uma capacidade. Quer falar, Sheila? Alguém quer falar? Esta é uma capacidade que Deus nos dá. Fazer as coisas todas certinhas é uma capacidade que vem da onde? Hein? Vem do céu para nós. Para nós fazermos as coisas todas corretas. Escutem bem mais uma coisa.
Fazer a coisa correta não é fazer como o pastor quer. Maurício é policial, é? Você é policial, não é como o comandante quer, não, fazer o correto, tá, não é como o meu pai quer, como a minha esposa quer, como meus filhos, fazer a coisa correta é fazer como Deus quer. Nós não temos que pedir perdão a Deus por coisas que não agradam pessoas, não, nós temos que pedir perdão a Deus por coisas que o desagradam. Por coisas que nós fizemos, que nós fazemos que o entristecem. Isso sim deve ser algo que choca, que fere o nosso coração, que nos machuca, que nos derruba, que nos, sabe, que nos tira a paz, que nos tira o sono. Isso sim deve ser a nossa batalha. Mas por que nós estamos falando certo, fazendo certo, lógico. Não é só porque você está cheio da razão que você tem que falar de qualquer jeito, agir de qualquer maneira. Não, espera aí. Mas você falar as coisas certas, tá? Você, usado por Deus, é, vai lá na igreja, fala uma mensagem, alguns não gostam. Isso não importa. Jesus foi vítima direto dessas coisas. Gente, tem gente, me perdoe, tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu essa mensagem. Acha que pedir perdão de pecado é pedir: "Olha, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo". Calma aí. Os atos pecaminosos, eles são resultados de nós já estarmos em pecado. Tudo aquilo que você faz, que Deus não aprova, isso é pecado. Tudo aquilo, já ontem eu dei uma pincelada, alguns não estavam, mas eu dei uma pincelada. Tudo aquilo, se você for comprar uma casa e Deus não aprovar, isso é pecado. Se você for escolher alguém para casar e Deus não aprovar, isso é pecado. Se você for ter 3, 4 filhos sem autorização de Deus, isso é pecado. O pecado é muito mais do que a gente pensa. O pecado é tudo aquilo que Deus não nos autorizou a fazer, é tudo aquilo que não o agrada. E por que que a Bíblia chama por que que a Bíblia chama de pecado? A Bíblia diz, ó, o salário do pecado é o quê? A morte. O resultado do nosso pecado, por que que Deus não aprova? Porque vai nos levar para o sofrimento. Deus não quer ninguém sofrendo, Deus não quer que seus filhos sofram, porque isso vai ser um testemunho ruim. Deus quer que nós nos demos bem nesta vida, Deus quer nos fazer tremendo, já disse isso. Deus tem um propósito tremendo para cada um de nós. Só que nós não confiamos em Deus. E quando nós não confiamos, isso é prejuízo para o próprio Deus. Mas toda vez que nós confiamos, que nós deixamos ele conduzir a eh, conduzir a nossa vida, sabe, direcionar, dizer: "Olha, anda para cá, vai para ali". Sabe quem vai ser honrado não é a gente, é o próprio Deus, porque as pessoas vão ver e vão dizer: "Meu Deus do céu, como é que vive uma vida dessa? Como é que pode?". Gente, nós todos estamos em pecado, nós todos perdemos o rumo da coisa. Nós achamos que nós somos capazes de conduzir a nós mesmos. Nós somos capazes de tomar as nossas próprias decisões, nós somos capazes de fazer as nossas próprias escolhas, entende? Nós somos capazes de, sabe, de dizer como é que a coisa tem que ser. Sabe, Deus onde fica na vida da gente, principalmente eu não conheço o grupo aqui de maneira particular, mas é só quando a gente está no leito do hospital lá que talvez a gente lembre de Deus e diga: "Senhor, me ajuda aí". A gente não é capaz de deixar Deus fazer todas as nossas escolhas e Ele quer fazer. Nós temos que ter um relacionamento tão íntimo com Deus, tá, que Ele vai nos dizer o que fazer em cada situação da nossa vida. Ele vai nos orientar, Ele não vai nos forçar, Ele não vai nos obrigar. Mas pense no seguinte, veja como é uma questão de inteligência. Veja como é uma questão de inteligência. Pense, quanto
o seu conhecimento, pelo menos, compare o seu conhecimento com o conhecimento de Deus. Veja qual o grau de distância que existe entre o que eu conheço e aquilo que Deus conhece. Deus, ele tem onipresença, onisciência, tá, onipotência. Ele conhece tudo, do início ao fim, do fim ao início. Ele sabe se você vai se dar bem em um relacionamento, ele sabe como vai ser o final de uma família, ele sabe todas as coisas. Você sabe o quê? O que que você sabe? Você não consegue eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz. E eu quero tomar decisão como se eu fosse o bam-bam-bam. Ainda tem mais uma, eu quero dizer para os outros como é para eles andarem. Eu quero dizer: "Olha, tu tem que", eu só posso dizer para o outro como é para ele andar quando Deus me diz: "Olha, diz para o Maurício que é para ele fazer assim". Se o Maurício aceitar, bacana, se ele não aceitar também não tem nada a ver, eu dei o meu recado. Se eu disser para ti que aquele homem, aquela pessoa vai perecer e tu não falares para ela, o seu sangue, ela vai pagar o preço dela, mas o sangue dela vai cair sobre a tua cabeça. Amigos, não é brincadeira, não é brincadeira. Sabe por que a gente não consegue perdoar os outros? É, é porque a gente mesmo não entende nada de perdão. A gente só sabe pedir perdão: "Senhor, perdoa porque eu comi isso. Senhor, perdoa porque eu não fui na igreja hoje. Senhor, perdoa". A gente não sabe que a gente é um desgraçado. Quando a gente tiver uma sensibilidade tão grande sobre o perdão, o pecado dos outros, o erro dos outros, nunca mais vai nos incomodar. Vai ser fácil dizer: amigo, não esquenta, eu sou pior do que tu, muito pior do que tu". Não vai incomodar. O pecado que mais deveria nos incomodar é o nosso próprio pecado, não é o do outro. Mas tem gente que esquece da sua própria vida e vive olhando a vida dos outros, vive futucando a vida dos outros. Vive aí, sabe? Gente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Não é possível nós perdoarmos os outros sem Deus na nossa vida. Quando Deus faz a obra dele na nossa vida, quando ele nos perdoa mesmo, é muito fácil perdoar o outro, hein? É muito fácil, fica fácil. Fala, pode falar. Na verdade, né, esses aí são, no início do texto, fiquei pensando, né, são dois milagres que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo A tempo, questão de verdade. receber, liberar perdão, é dois milagres. Primeiro é que a gente, é, só Deus mesmo, pelo seu próprio amor, por sua, é, por sua livre e espontânea vontade, ele pode estender isso a nós. E se a gente, enquanto Deus não implanta na gente, o coração dele na gente, que é o amor dele, que é a pessoa dele, a gente não vai conseguir. Eu lembro que, assim, da forma que eu fui educado, a minha mãe me educou, socialmente falando, eu fui um cara, assim, era um cara muito bem comportado, muito bem treinado para viver como um bom cidadão. Então, tipo, minha mãe sempre me fez prezar por isso. Então, assim, eu tinha essa visão, assim, eu olhava para algumas vidas, ah, assim, eu sabia que eu tinha algumas coisas de ruim, mas olhando assim para o contexto no geralzão, eu ainda conseguia ele me dar uma nota, tá? E só que quando Deus me fez eu me enxergar, aí, parceiro, aí eu fui pro barro, né? Então, uma das primeiras coisas que Deus faz para salvar a gente é mostrar a nossa condição. Isso é uma das primeiras coisas que ele faz na vida da gente. E quando a gente consegue ver a nossa condição como ser humano, aí a gente vai entender também como é a situação do outro. E quando ele vai lá e nos abraça, nos beija, nos aceita e nos salva da nossa desgraça, da nossa miséria, é como a gente já comentou no início. Automaticamente a gente vai querer isso para o outro. Automaticamente. Agora, a gente já sabe, né, que
humanamente falando, essa capacidade não está em nós. Mas, para mim, esse ponto é o termômetro da nossa vida. Para mim, não tem. Uma pessoa que não consegue liberar o perdão, primeiro que ela é uma doente, né? É o termo mais cru assim para a gente usar. Ela é uma pessoa doentia. Primeiro ponto. E outra coisa, ela nunca implementou o que foi realmente assim. Acho que ela, tipo assim, ela nunca experimentou essa sensação de ser aceito por Deus, de ser abraçado por Deus. Salvo É, no, ela não experimentou isso. ela não Porque experimentou a obra, né, a obra de transformação, a obra de deixa eu ver, eu não diria nem de transformação, seria a obra de convicção. Porque vê, né, né, a Bíblia ela diz o seguinte, né, nos ele como é o texto que fala que o Espírito ele nos convence da justiça, Do pecado, da do pe justiça e do juízo. da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Convencer que a gente é um desgraçado, eu posso até falar para vocês aqui. Tem gente que não entende. Eu chego na igreja e prego essa mensagem e as pessoas acham que porque elas estão lá na igreja, elas já se batizaram, elas guardam o sábado, elas não são mais pecadoras. Mas como? Talvez elas nem sabem ainda o que é ser o pecador mesmo. Pessoas muito cheias de moral, como é que chama, rapaz? Muito rígidas, muito, sabe, muito corretas, muito moralistas. Geralmente essas pessoas não conseguiram enxergar o que são. Mas quando Deus bota você no pó, quando Deus mostra a miséria que você vai pro pó igual Paulo, igual Saulo. Vai pro pó, com a cara no chão e diz: "Meu Deus do céu, o que eu fiz com a Sheila? Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz com o Maurício? Você quer a morte. Você quer morrer na hora". Só que a misericórdia de Deus entra justamente aí. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se você faz algo errado e o seu coração não sangra, muito cuidado com isso. Se você faz algo que não agrada a Deus e não sangra o seu coração, muito cuidado com isso. Você já pode ter ido longe demais. Porque quando Deus mostra a desgraça que a gente quer a morte. Mas Ele vem e abraça a gente, sabe? Ele junta a gente, cara, Ele trata a gente de maneira tremenda. E é isso que a gente faz com as pessoas que erram com a gente. Eu tenho uma filha, e eu sempre digo para ela: "Filha, papai não tem problema nenhum em você errar, nenhum. Agora, nunca esconda do papai o seu erro. Fale a verdade para o papai. Você não vai ser castigada por esconder o erro, ou por não esconder o erro. Mas se o papai descobrir as coisas, aí a coisa pode ficar diferente". O inimigo pintou um quadro de um Deus que quando a gente erra, ele não quer saber da gente. Eu sei, porque eu vivi isso, eu vivi esse inferno a minha infância toda. Para mim, Deus era um Deus que só castigava, eu não conseguia ver um Deus que ama, um Deus que abraça. Sabe o que me ajudou muito a ver um Deus diferente? Foi o pastor Bulhon, com as mensagens que ele pregava. Mas não é assim. Deus ele não quer nunca destruir ninguém. Nunca! Ele não quer nunca destruir alguém. Tudo que ele quer é trazer de volta. Agora, ele não pode forçar a barra. Perdão, você não dá para quem não quer. Perdão você dá para quem chora pelo que fez. É. Perdão você dá para quem clama por ele, por quem sente muito. Você não pode ser cruel com alguém que está lá dizendo: "Sheila, por favor, me perdoa". Isso não é cristianismo. Você fechar a cara para alguém que está ali implorando para você, sabe.
e tá sentido mesmo, sabe, que tá envergonhado, às vezes não precisa nem a pessoa vir até você, você percebe que a pessoa ficou sem jeito, sem graça, vá lá e abrace e diga: "Amigo, tá tudo bem". Vá lá e faça você essa aproximação, porque foi isso que Deus fez com a gente. Tá pensando que foi nós que fomos atrás do perdão? Não, foi Deus que criou um meio para nos fazer perceber que nós erramos. E aí, quando nós percebemos isso, que isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, ele vem e diz: Tó, não te preocupa, eu estou aqui. Olha, os momentos que eu achei que Deus mais tinha me abandonado, foi os momentos que eu descobri onde o quanto Deus me amava, o quanto Ele era um Deus maravilhoso. O quanto Ele estava do meu lado, sabe? O quanto Ele queria me ajudar. Quando seu filho errar, por favor, sinta o clima. Sinta o clima. Não deixe ele vir até vá você e abrace, e cheire, diga: "Mamãe te ama, papai te ama, estou aqui contigo". É. Não interessa quantas vezes a pessoa erra, interessa quantas vezes ele não quer errar. Entende, Náguila? Não importa quantas vezes o marido traiu, importa é se ele chora muito, se ele clama, se não desista. Não desista jamais das pessoas que desejam ardentemente sair da vida que levam. Hum. Quando não chora nem clama, né, aí deixa ele lá. Como diz o apóstolo Paulo, entrega para Satanás, né, assim que ele dizia lá, Paulo diz numa das cartas dele. Tô brincando, né, mas um dia Deus pode tocar esse coração. A questão é simples, Fala, né? fala, Por mais que, por mais que o indivíduo decida, digamos assim, né? Digamos que alguém vai e cometa alguma imprudência contra a nossa pessoa, né? Hum, Por mais que essa pessoa ela nunca reconheça o ato dela, não cabe a gente a julgar, não cabe a gente a condenar, não cabe a gente a crucificar o indivíduo, porque isso é uma coisa muito particular do indivíduo e Deus. Entende? verdade. A gente como ser humano, a gente não tem jamais esse direito de fazer isso. Até porque senão a gente vai querer. A única pessoa que tem esse direito de fazer isso é o próprio Deus e ele nem faz isso. Ele vai ter lá o tempo dele, o momento dele. Então isso é uma decisão que está muito fora da gente. Entende? Interessante uma coisa, eu quero que vocês pensem nisso. O perdão não é o pecador que pede, não é o primeiro passo, não é do cara que erra. O primeiro passo é do ofendido. Deus, ele fez um meio de nós vermos o nosso erro. Primeiro ele cria um meio de nós vermos os nossos erros. E quando ele consegue isso, aí a gente fica envergonhado, ele chega e diz: "Eu te perdoo". Olha que história! Não é o outro que errou, o outro às vezes nem sabe que ele errou com a gente. O outro ele nem percebeu. Porque às vezes ele não tem toda a luz, ele não sabe, mas ele errou. Nós não sabíamos que nós estávamos em pecado. Tem muita gente que transgride aí, vamos dizer, pra gente o sábado, tá, é um dia que é separado para Deus, mas tem muita gente por aí que vive no sábado tranquilamente, sem nenhum problema, como se nada, não sente nada. E isso Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Todos nós conhecemos esse texto. Agora Deus vai trabalhar para que essa pessoa veja a luz, reconheça: "Puxa, estou errado". Deus vai abraçar, e quando Deus abraça, você não quer mais errar. Hum, Você pode até errar, mas é duro, é doído, nossa, é terrível. Porque a forma como Deus lhe abraça, rapaz, quem perdoa, quem tem o coração, quem é abraçado pelo que foi ofendido de maneira sincera, honesta, rapaz, ama, passa a amar, tem uma ligação que não, ninguém poderia fazer isso comigo.
eu estava admirado aí do pessoal participar e falar, mas eu lembrei da convicção. Alguém comentou da convicção e o Thor comentou. A convicção, eu vejo assim, ó, que ela é uma força que ela pode ser convergida para o bem. Geralmente a pessoa que atua com convicção muito forte, ela traz consigo seus valores e princípios, porém se ela não cuidar, ela quer às vezes justificar, ou se ela usar a convicção para justificar uma intolerância, por exemplo, ou uma violência, aí o nome disso é fanatismo. Verdade. Ela pode ser muito confundida, a pessoa convicta demais com fanático. É fácil de diferenciar. Se você vê que ela começa a justificar uma intolerância ou uma violência e dizendo que é convicta, ela enquadra no fanatismo muito fácil. Ô Maurício, ou ela não tem a luz verdadeira, né, Maurício? Porque tem Sim, certas ações que não dá, não tem, não importa quanto você seja convicto, tá errado, é verdade. né? Tá errado, poxa, espera aí. Eu acho que uma das coisas, eu vejo no cristianismo, o cristianismo ele nos dá muito bom senso, ele nos dá muito noção das coisas. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia, para que a gente saiba, espera aí, esse meu comportamento tá legal? Tá correto? É por aí mesmo o caminho? Hum? Eu entendo muito bem, Maurício, o que você falou, né? Porque existem 2 tipos de convicções. Existe uma que é minha própria e existe uma que é o Espírito Santo me convencendo de algo. O Espírito me convenceu, tá? E aí sim, aí ele me joga no chão. Aí eu não tenho como humilhar ninguém, não tenho como passar por cima de ninguém. É uma verdade. Muito bom o ponto que você trouxe. Mas tem o outro lado da coisa. O cara acha que ele tá certo e que nada, e ele tá todo errado. Mas ele fica ali defendendo. Não, muito cuidado com essas coisas. Muito, muito válido mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa é certa, né? Hum. Tem o pessoal tem um provérbio, né, que fala que quando a gente aponta o dedo para o indivíduo, né, dizem que tem três apontando para a gente, né? Assim, tem até essa lógica, né? Porque tudo, tudo, tudo que não presta, a Bíblia fala que é um derivado do coração do próprio ser humano, né? Então, tipo, às vezes é muito fácil a gente julgar o outro assim, tá? Tu vê o cara matando ali. Tá, tu nunca matou ninguém assim, digamos, fisicamente, pegar um revólver, uma faca, um pedaço de pau, alguma coisa do tipo. Só que, ou tu vê o cara roubando, ou pensa numa atrocidade, numa situação bem difícil aí. Só que, se a gente for ver que isso pode ser gerado também em nós, porque na gente pode ser gerado coisas que a gente nem consegue imaginar, só pelo fato de nós ter uma natureza tão má dentro da gente. Entende? Por isso que quando a gente vê o outro errando, eu sempre gosto, Deus me ensinou, na verdade, porque Deus, nesse aspecto, Deus é professor, né? Em Ele todos que os ensina aspectos. os aspectos, né? É verdade. Em todos os aspectos, ele é o professor, ele que ensina a gente a como lidar. Alguém falou no início aí que esse ponto aí é o remédio. Realmente, esse ponto é o remédio para todas as relações, né? Entre seres humanos. É o único esse atributo, que sabe que é o próprio Deus que dá para a gente, é o único atributo que vai fazer com que nós se relacione com ele e automaticamente se relacione também de forma legal com o nosso próximo. A minha filha, eu criei ela da seguinte forma: eu quero que quando ela faça algo, é a minha filosofia, tá bom? É assim, não sei se eu acho que tem dado certo. Que ela sinta, se ela fizer algo errado, que ela sinta que ela está machucando o pai dela, entende? Eu quero que ela não faça, porque ela tem medo das consequências. Eu não quero que ela deixe de fazer por causa disso. Eu quero que ela deixe de fazer, porque ela vai sentir que está me ferindo. E é assim que Deus age com a gente. Ele não quer que a gente não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, por medo das consequências. Muita gente não faz isso, não faz aquilo dentro da própria igreja.
deixa de fazer isso, aquilo outro, ou faz aquilo, aquilo outro, porque Deus Deus não vai gostar, ou porque o pastor vai olhar. Por que eu não faço? Porque eu vou ferir o meu melhor amigo, porque eu vou machucar a Deus, vou entristecer o meu Deus, aquele que fez tudo por mim, que faz tudo por mim, que está disposto a tudo por mim. E se a gente não tiver essa dor na gente, sabe? Você pode até dizer: "Senhor, perdoa-nos os nossos pecados". Não há perdão para isso. Você vai continuar aí se sentindo, sabe, pesado, vai sentir que hum, acha que é só abrir a boca e dizer assim: "Pai, perdoa-nos os nossos pecados". Acha que é isso que Deus quer ver? As nossas palavras? Quer ouvir as nossas palavras? Não. Ele lê o que está no nosso coração. Porque isso é Quantas uma coisa, Oi, pode falar. que não tem que ver com bom senso, né? Uma boa consciência, não se trata disso. Verdade. Ei, o endemoniado, ele gritava: "Que temos nós contigo, filho de Davi? Vestes aqui para nos atormentar?" Jesus não ouvia as palavras deles, ou dele. Jesus via o que estava lá dentro, qual era o desejo deles. Eles queriam sair daquela vida. É isso que nós temos que aprender a ler nas pessoas. É isso que nós precisamos ver na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Hum? Tem gente que tem gente que fala as coisas pra gente de praxe. Hum? Não é da alma. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus sabe na hora que você vai orar, ele não ouve as suas palavras. Deus não ouve as suas palavras. Deus lê as suas intenções, o que está no coração do Maurício, o que está na alma do Cosmo, o que ele realmente quer aqui. Às vezes eu digo para o pessoal, eu não falo nada quando eu estou orando. Eu sento lá e digo: "Olha, Senhor, eu estou bem aqui, tu já sabe todas as coisas, eu só quero ficar contigo. Lê aí a minha alma, lê aí o que está no meu coração e faz o que tu quiseres comigo". Gente, acho que são as nossas palavras que vai convencer a Deus de alguma coisa? É nada, você pode ter as palavras mais lindas, mais belas, mas não é isso que vai tocar a alma do céu, a alma de Deus. Não é. Então, por favor, aprenda uma coisa na vida. Leia a alma das pessoas que estão ao seu redor. Leia as lágrimas que muitas vezes estão por trás daquela cara dura, sabe? Leia o pedido de perdão, mesmo sem os lábios pronunciarem essas palavras. A dificuldade dos outros, elas não são sentidas pela gente quando a gente vê, quando a gente consegue se enxergar, quando Deus nos mostra quem somos. Então, as dificuldades dos outros, elas são oportunidades para a gente mostrar para as pessoas as mesmas coisas que Deus nos mostrou. Fazer pelas pessoas aquilo que Deus fez por nós. Então, fica fácil perdoar quando a gente é perdoado, quando a gente já experimentou o perdão, né? Quando a gente já experimentou a obra de Deus na vida da gente. Aí você vai lá e quer dar o mesmo para as pessoas. A única coisa que a gente pode fazer é dar um tempo para as pessoas, porque elas não estão prontas. Desistir não, mas dê um tempo para elas, deixa elas andarem mais, deixa elas afundarem mais. Deixa elas irem ao fundo do poço onde talvez haja uma esperança lá. Mas não tente consertar, arrumar uma situação que não está em tempo e nem Deus mandou você fazer. Você não é o dono da verdade, o dono da verdade é o Espírito. Ele que sabe o momento certo das coisas. Agora, se preocupe em você estar na verdade. Se preocupe com você, em que entre você e Deus está tudo certo. Esse
perdoados os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, é resultado. Nesse texto de Lucas, você pode prestar atenção, perdoar a todo o que nos deve é resultado do quê? Do perdão de nós já termos os nossos pecados perdoados. Você já experimentou, você já sabe o que é ser pecador, você já sabe o que é ser um desgraçado. Agora, você consegue dar a mesma coisa que você recebeu de Deus para as pessoas que estão na condição agora com você. Veja que é um relacionamento assim e depois outro assim, ó. Um vertical e um horizontal. Mas para que nós tenhamos um bom relacionamento horizontal, nós precisamos ter um bom relacionamento vertical. Se você não se sente perdoado por Deus, você não se sente amado, você não se sente abraçado, como é que você vai tratar o seu semelhante? Igualzinho. Igualzinho. Entende? Então pense nisso. Você não é bom, eu não sou bom, ninguém aqui presta. Se não for o poder de Deus para nos abraçar, nos aceitar, nos transformar, não tem um ser humano que preste. E nós só descobrimos isso quando o Espírito faz a obra em nós. E aí nós vamos olhar para o outro com misericórdia. Com misericórdia. A maneira como nós vamos lidar com ele, isso é Deus quem determina. Mas que nós não prestamos. Então não pense que porque você guarda o sábado, você é melhor do que o assembleiano. Esse é o maior mal que existe no povo adventista. O maior mal do povo adventista é que ele acha que ele é o melhor de todos. Mas ele nem tem consciência de que ele é um desgraçado, pecador, miserável. O dia que ele conseguir ver isso, não tem nada de errado na doutrina adventista. Mas ele não consegue ver a miséria que ele é, o miserável que ele é. Hein? O cara lá, os dois que subiram para orar, um dizia assim: olha, Senhor, não sou como esse publicano, não sei o quê, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Aí o outro orava dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de, tá? Ser Mas propício a mim, pecador. ser propício a mim, pecador. Esse saiu justificado, Jesus fala isso. Esse negócio de gente cheia de si, isso nunca experimentou o amor de Deus, o perdão de Deus na vida. Pessoas duras demais, cruéis demais, que não perdoam ninguém, que não estão, sabe, não tem misericórdia de ninguém. Isso nunca viu o amor de Deus na vida. Rapaz, os irmãos, a gente vê os irmãos na igreja, o irmão adulterou, digamos. Os olhares dos outros irmãos já é de condenação. Chega lá e já não se aproxima mais, já olha, já se afasta. É duro, gente. Isso aqui não é uma mensagem para você ficar medindo os outros, não. Isso é para a gente medir a gente mesmo. É para a gente perceber a condição espiritual que a gente se encontra. Quando o coração da gente está insensível às dificuldades dos outros, é porque a gente se afastou. A gente se afastou de Deus, porque é quando a gente se aproxima de Deus que a gente vê a miséria que a gente é. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais pecador a gente parece. Mais ruim a gente parece. Nossa, a gente vai descobrindo todos os defeitos daí. Nossa, eu sou terrível. A gente vai vendo e Deus vai nos amparando, Deus vai nos purificando, Deus vai nos limpando. Agora, quando você começa a achar que você está bem demais, é porque você está longe de Deus. Porque o caráter de Deus, ele não tem mancha. E quando nós ele é o modelo. Mas a gente começa a olhar para o fulano, para o ciclano, achar, não, eu sou melhor do que o fulano. É nada. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Sabe, eu parei com... Eu puxava um saco, não sei se vocês sabem o que é isso. Mas eu achava que pastor era muito melhor do que eu achava que o irmão era melhor do que eu. Até eu chegar perto de Deus e começar a perceber que eu era mesmo um desgraçado. Mas todo mundo era desgraçado. Eu não tinha que estar bajulando ninguém, não. Eu tinha que ir ao próprio Deus. Só Ele tinha o poder de me purificar.
Só Ele poderia me libertar. E qualquer um de nós. Pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si. Passa longe, Deus passa longe. Não é que Deus quer estar longe, mas nunca viu a obra de Deus. Reconheça isso. Peça, se você não consegue ver isso, você não consegue ver essa mensagem, ore a Deus e diga: Senhor, essa é a realidade. Irmãos, eu não consigo. Isso não é obra minha. Eu não consigo. A gente chega na igreja, já tentei pregar essa mensagem algumas vezes, mas não é bem aceita. Jesus chegou em Nazaré, tá? E foi pregar lá para os seus, e ele saiu de lá e queriam jogar ele morro abaixo por causa desta mensagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos e no seu. Chamou todo mundo de, sabe, de cego, de miserável, de pecador. Como se nós somos crentes, se nós somos o povo judeu, como é que nós. Fale isso para os adventistas, você vai ver a confusão que dá. Fale. Irmãos, eu gosto vou terminar bem aqui, porque já avançamos muito o horário. Adão e Eva caíram. Quando Deus chegou para prestar conta com eles, sabe o que ele fez? Adão, Adão, onde estás? Deus fez de conta que não sabia que eles tinham errado. Ah, Senhor, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, me escondi. Adão, quem te fez saber que tu estava nu? Por acaso comeste da árvore? É, Senhor, a mulher. Olha a maneira de Deus lidar com o pecador. Ei, eu não sei quantos anos você tem de igreja, mas já é tempo suficiente para você saber que você não presta, que você não vale nada, que só a misericórdia de Deus para nos transformar. E aí nós nunca mais vamos sentir raiva de ninguém, nós nunca mais vamos querer a morte de ninguém, aí nós nunca mais vamos nos sentir superiores a ninguém. Mas nós já temos idade suficiente para nós entendermos que nós não somos bons, que nós somos uma desgraça. E se nós ainda não entendemos isso, nós não entendemos nada do evangelho. Porque Jesus disse assim, ó, eu não vim para quê? Para os sãos, eu vim para quem o quê? Eu vim para os que têm, os doentes, eu vim para os que têm necessidade. Então, se você se acha bom, não foi para você que Deus veio, não. Não é para você que o evangelho serve. O evangelho só serve para quem não presta. Hein? O apóstolo Paulo disse, né? O apóstolo Paulo dizia, dos quais, hein? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só em Cristo, só em Cristo nós realmente podemos ser novas criaturas. Quando nós caímos de Cristo, quando nós deixamos Cristo de lado, nós voltamos a ser a mesma porcaria. Nós voltamos a ser a mesma podridão que nós éramos antes de estar nele. Então, o nosso papel só é um: nos apegarmos diariamente a Ele. Nos colocarmos nas suas mãos, dizendo, Senhor, eu sei a miséria que eu sou. Por favor, não quero sair daqui. Me ajuda. Não tem jeito, gente. Nós não nascemos bons, não. Em pecado me concebeu a minha mãe. É o que o salmista diz. Olhei para a terra e não vi nenhum justo. É? Você acha que você é bom? Você acha que você presta? Se você acha isso, você vai condenar os outros. Mas se você realmente sabe quem você é, você vai aprender com Deus a como lidar com as dificuldades dos outros. E pode ter certeza que o seu desejo, o meu desejo, não vai ser condená-las, mas clamar a Deus para que elas também possam ser libertas. Essa deve ser a nossa oração. E esse é o meu desejo para cada um de nós aqui. E essa parte, ela é imprescindível. Por quê? Porque nós somos seres falhos. A gente erra o tempo todo. Então, se tem uma coisa que a gente precisa, é ter os nossos pecados perdoados, é ter essa certeza
de que há abertura para a gente corrigir a nossa rota, né? Que a gente, por algum momento, deslizar, nem tudo está perdido, né? A gente tem como retomar, a gente tem como recomeçar. Só que algo também intrigante é que Jesus, não sei se por uma estratégia, mas ele colocou algo condicionado e algo relacionado ali, né? Perdoa-nos os nossos pecados. E muita gente fala da dificuldade que tem de perdoar, a dificuldade de esquecer, de passar a borracha, né? Quando é ferido, quando é machucado, quando se pisa no seu calo, né? Só que aí Jesus já colocou uma coisa atrelada à outra. Assim como a gente vai precisar de perdão, a gente precisa perdoar também. E não tem como não lembrar disso. Perdoa-nos os nossos pecados, e aí tu já afirma, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. Então, tu já vem com uma garantia para Deus. Senhor, me perdoa porque eu já perdoei. Eu perdoo. Então, é tipo, tu não tem muito para onde fugir, sabe? Então, esse é um ponto inicial aí que me chamou a atenção. Tem uma forma de pensar, Thor, que, assim, ó, o perdão, ele se torna um remédio espiritual. Eu ouvi falar isso uma vez e me chamou muita atenção. E eu ensino algumas coisas para crianças, onde eu atuo, com crianças de 10 anos. De segunda a sexta-feira, na parte da manhã, eu atuo com eles. É uma parte de uma hora que eu faço ali em sala de aula. E a gente fala de empatia e compaixão. Então, isso parece ser um baita remédio. A capacidade da pessoa realmente se colocar, eu acho que é um pontapé inicial. Eu não vou dizer que é fácil, mas eu acho que abre uma porta para um caminho de perdão, e esse perdão realmente parece ser um remédio muito espiritual. É o que eu senti tentando fazer em situação difícil que aconteceu comigo. Situação de perda de irmão, acidente de trânsito, enfim. Desajustes sociais, digamos assim. E a profissão que eu estou na linha de frente, lá na ponta, é uma situação bem de quebra social, né? Por atuar como policial. Eu identifiquei isso. O perdão, ele se torna um remédio espiritual, e a capacidade que a gente tem de desenvolver cada vez mais a empatia parece que abre uma porta para perdoar e receber o perdão. Acho que é isso que eu entendo. Ok, obrigado, Maurício. Então, olha só, eu por muito tempo, quando eu orava, né, fazia a oração do Pai Nosso, eu até modifiquei um pedaço nela ali, porque eu tinha dificuldade com algumas coisas em perdoar. Então, eu sabia dessa dificuldade, como é que eu ia dizer para o Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me deve, ou seja, aquele que fez algum mal. Então, eu pedia, olha só, né, a gente não deve modificar a escritura, mas eu não conseguia orar dessa forma ali, então eu pedia que o Senhor me ensinasse a perdoar, para que eu também pudesse ser perdoada, mas que ele me ensinasse primeiro, porque eu não conseguia fazer isso daqui, se eu não estava conseguindo perdoar, e aí? Então eu ia deixar de orar. Aí, por muito tempo, eu fiquei fazendo isso. Aí entra o que o Maurício falou. Eu comecei a me tornar uma pessoa com empatia. Eu comecei a olhar as coisas, a me colocar no lugar do outro. Foi uma forma realmente que Deus usou de me mostrar algumas coisas para que ficasse mais fácil de eu perdoar, para que ficasse mais fácil de eu me ajustar. E assim, eu passei, como eu já falei para vocês, pela situação do câncer, e uma das coisas que eu acho que me prejudicou muito era essa dificuldade, era essa coisa de uma revolta, meio que uma vingança, ao mesmo tempo que amava o outro, mas ficava com aquela dor, aquele ressentimento e não conseguia liberar perdão. Então eu vejo assim quanto que psicologicamente isso nos atrapalha e afeta a nossa saúde, isso afeta nosso bem-estar, isso acaba vindo para fora. Então é bem complicado. Hoje eu consigo orar dessa forma aqui, por quê?
porque eu aprendi há muitos anos a questão da empatia, mas foi um processo bem doloroso. Eu digo assim que tem horas assim que eu me coloco no lugar do outro porque eu penso misericórdia, sem misericórdia, porque senão tem coisas assim que às vezes a gente ainda tem dificuldade de perdoar. Mas aí quando você para e pensa, poderia ser você, ou você não sabe quais são os motivos que levaram o outro a agir daquela forma, por que as coisas se desencadearam dessa forma ali. Enfim, aí quando você dá essa abertura assim para, como é que eu posso dizer, para as coisas que Deus permite, porque não é o que nós queremos, mas sim o que Ele permite que aconteça também, né? Aí fica mais fácil de fazer essa questão aqui da liberação do perdão. Mas o perdão é um remédio, assim, é uma maravilha, porque, cara, você se sente livre, sai um peso das costas quando você libera o perdão para alguém. Eu até tive uma situação que eu procurei uma pessoa e pedi perdão, duas pessoas que eu pedi perdão, e elas não conseguiram dizer que perdoavam. Uma falou assim que vamos zerar, tá tudo zerado, deixa assim, mas não conseguia dizer te perdoo, sabe? Não. E a outra falou, tá, segue teu caminho, tu tem os filhos pequenos para cuidar, não sei o quê, tipo, na verdade foi a forma delas dizerem que perdoavam, mas não consegue dizer, sim, eu te perdoo, sabe? Essa palavra perdão parece que você se rebaixa quando você fala te perdoo. Dá uma impressão assim, quando você pede para alguém, você olha de fora, parece que a pessoa vai ter que se humilhar, quando na verdade é o contrário, é você que está se humilhando, você que está pedindo, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão, e tanto liberar quanto pedir, né? Mas é um remédio maravilhoso, tanto liberar perdão quanto pedir perdão, é muito bom.